Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35, tem uma palavra de Deus para você. Marcos 5, 35, escuta essa palavra. Jesus ainda estava falando. Chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e informaram a ele: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Esse texto faz parte de uma história. Mas essa história está inserida dentro de outra história. Então é uma história dupla. E tem uma curiosidade nesse texto, que é o aparecer do número 12. Duas histórias entrelaçadas, e o número 12 aparece nas duas histórias. E parece, quando você olha para o texto inteiro como um texto geral, que foi pura coincidência que o número 12 aparece duas vezes. Quando eu falo de coincidência, eu estou falando que é comum que o autor do texto, ao contar a história, ele organiza a história de tal forma que ele quer apresentar uma ideia. Por exemplo, quando Mateus coloca todas as parábolas linkadas uma na outra no capítulo 13 de Mateus, o escritor é Mateus. Ele está contando uma história e na história dele Jesus conta parábolas. É possível que as parábolas que Mateus conta todas no capítulo 13, é possível que Jesus tenha dito aquelas parábolas separadas. Um dia ele falou uma, no outro dia falou outra, no outro dia falou outra. Mateus coloca todas as parábolas de Jesus juntas no mesmo lugar, porque ele tinha um objetivo. E claro, ele está contando uma história, a história é verdadeira, as parábolas são verdadeiras, ele só organizou as parábolas naquele ponto. Por exemplo, quando Lucas conta as parábolas dos perdidos, no capítulo 15 de Lucas, e aí ele fala da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, é uma perdição só naquele capítulo. É possível que Jesus tenha falado as parábolas dos perdidos em momentos separados. É possível que Jesus não tenha colocado aquelas parábolas uma depois da outra. O autor do livro, quando vai contar a história, organiza essas coisas. Então, muitas vezes, quando nós estamos lendo os textos sagrados, nós observamos que o autor quer dizer alguma coisa para o povo a quem ele se dirige, e aí ele organiza a história é verdadeira, mas não tem necessariamente que estar naquela ordem, porque ele tem uma mensagem para dar. Os evangelhos é uma mensagem, mas nesse texto parece que o autor colocou o 12 duas vezes por pura coincidência, mas ainda assim o número 12 tem uma mensagem para nós. A primeira história fala de uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue. E se você não entendeu bem o fluxo de sangue, entenda assim: ela ficava abundantemente menstruada todo dia da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, todos os anos por 12 anos. Entendeu? Não levemente menstruada, abundantemente menstruada. Ou seja, ela estava anêmica, ela estava sem energia no corpo físico, as coisas não estavam boas. Mas não é dessa mulher que eu quero contar, a história não é dela. A história que eu quero contar é a outra, que está entrelaçada nela. Eu estou falando dessa mulher apenas para te dizer que por 12 anos ela sofre, e no final dos 12 anos ela foi curada. Essa mulher foi atrás de Jesus e pegou Jesus envolvido na história de hoje. Jairo tinha uma garotinha que tinha 12 anos. A menina era saudável de sobra, estava esbanjando saúde por 12 anos.
Mas aí, de repente, do nada, a menina adoeceu, e adoeceu rápido, e começou a piorar muito rapidamente. A menina estava à beira da morte, e as pessoas que entendiam de saúde estavam dizendo para Jairo que o caso da menina era irreversível, e que esse tipo de mal súbito, quando dá, não tem jeito, a pessoa morre. Lembra do filho do senhor fulano, do Beltrano? Até o filho do sacerdote fulano de tal também sofreu desse mal súbito e ele morreu rápido. Então, nesse caso, não tem jeito, não tem remédio, não tem terapia, não tem cura, não tem solução. Disseram isso para Jairo, mas alguém disse diferente. Alguém falou para Jairo assim: Jairo, não tem o Jesus que está curando por aí? E que o povo das sinagogas resistem a ele? Porque ele é meio moderninho. É um desses rabinos mais soltos. Ele adora dizer que o jugo dele é leve, que o fardo dele é suave, comparado ao jugo dos outros rabinos. E dizer que o meu jugo é suave e meu fardo é leve, na linguagem rabínica, implicava em dizer que ele era mais moderninho que os outros rabinos, que ele deixava as cordas mais soltas que os outros rabinos. Então, a maioria dos rabinos não engoliam muito Jesus, porque Jesus inflacionava o mercado do rabino. Jesus era bom demais para ser rabino. E os rabinos, em geral, se sentiam pressionados pela inflação rabínica no momento da história. E, nesse momento, o mundo de Jairo é o mundo dos rabinos que não querem muita aproximação de Jesus. Mas agora ele tem uma filha doente de 12 anos. E a menina está à beira da morte, e o que se diz a respeito da menina é que muito provavelmente ela morra rapidamente, que é o que tudo indica. Então Jairo vai, e naquela época a gente não tinha Uber, desculpa, era a pé mesmo o negócio. E Jairo vai a pé de Jesus, atrás de Jesus, encontra Jesus e fala: mestre, por favor, vem lá em casa curar minha filha, porque ela está à beira da morte. Essa é a frase, ou é a classificação que Jairo dá para a doença da sua filha. Ela estava à beira da morte. Ou seja, ela estava quase morrendo. E eu quero que você imagine, se você for pai ou mãe, vai poder imaginar isso muito mais facilmente. Se você não tem filho, não vai conseguir imaginar isso muito facilmente. Quero que você imagine a atenção que havia no coração de Jairo sobre Jesus. Senhor, vão rápido, porque quando eu saí de casa, a menina já tinha poucas horas de vida. Vão, Jesus, vão, Jesus. E vai Jairo puxando Jesus, Jairo puxando Jesus. Depois de algum tempo caminhando no ritmo de Jairo, porque Jesus não seguia muito o ritmo das pessoas, irmãos. Jesus era desses, que quando está todo mundo gritando no meio da tempestade, ele está lá na polpa dormindo. Então, Jesus, em geral, não sai muito correndo atrás de gente ansiosa. Normalmente o ansioso está correndo e ele está assim, tranquilo, sossegado. É por isso que o ansioso fica mais ansioso, porque ele fala: Jesus nunca me alcança. Mas fique em paz, quando Jesus chegar, ele ressuscita os mortos, está tudo bem. Ele demora de chegar, mas quando ele chegar, ele resolve. Mas Jesus estava seguindo o ritmo de Jairo. Jairo vai na frente, Jesus vai atrás. Daqui a pouco Jairo solta a mão de Jesus, porque estava ridículo aquele negócio de puxar Jesus no meio do povo. Jairo solta e Jesus continua no ritmo de Jairo. E o coração de Jairo não podia imaginar reduzir o ritmo. Vambora, que a minha filha está à beira da morte. De repente, nessa correria de Jesus para ir salvar a filha de Jairo, Jesus para, do nada. Jairo só percebeu que Jesus tinha parado mais ou menos uns 10 metros depois. Cadê o mestre? Parou, está lá atrás, parado. Jesus parou. E sabe para que ele parou? Parou para fazer uma pergunta besta. A pergunta de Jesus, quando ele parou, olhou para o lado, profundamente, e disse: alguém me tocou. Pedro se apressou, porque Pedro era impulsivo, e disse: Senhor, todo mundo te tocou em algum momento nos últimos 10 passos. Porque a multidão está revezando para ver quem chega mais perto de você. O povo vai tentando chegar. Quando ele chega perto de alguém, já está no fluxo e tira ele de perto. Ele já vai tentando chegar. As pessoas estão sempre te tocando, Jesus. Essa história de quem me tocou não faz sentido.
Jesus disse: não, eu estou perguntando porque eu senti que saiu poder de mim para curar alguém. Então alguém me tocou de outro jeito. Eu estou procurando alguém, não que me tocou normalmente, alguém que me tocou de um jeito, porque eu senti o poder saindo. Mas foi rápido, o poder saiu e eu olhei e a pessoa não estava mais lá. Eu quero saber quem me tocou. Tá com a cabeça de Jairo? Não solta a cabeça de Jairo, não. Fica com a cabeça de Jairo. Tá imaginando como é que Jairo está nessa altura do campeonato? Sim. Sabe menino quando tá com vontade de ir no banheiro muito apertado? Jairo estava assim. Gente, quem é que se importa? Quem tocou? Vambora! Que a menina está morrendo. Mas Jesus continuava no ritmo dele. Quem me tocou? Quero saber quem me tocou. E aí uma mulher levanta a mão e ela conta para Jesus: Jesus, fui eu que te toquei. Estava Jesus há 12 anos com uma hemorragia que não passava. Eu entendi que se eu te tocasse eu ia ficar curado. Eu não podia esperar que você me tocasse porque eu sou imunda e eu não sou uma pessoa que se toca. Mas eu quis tocar em você e eu toquei. Jesus, estou curado, não tem mais nada. Sabe? Estou com as minhas pernas fortes, meu organismo se fortaleceu. Parece que eu tomei sangue na veia. Eu estou bem, meu corpo está bem. O sangramento estancou, eu estou me sentindo muito bem. Estou curada. E aí Jesus diz: mulher, a tua fé te curou. Isso dá o versículo 34 do capítulo 5 do livro de Marcos. Sabe o que acontece no versículo 35? Vou ler para você o que acontece no versículo 35. Foi no 34 que Jesus disse assim: mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, você está curada, minha filha. Eu admiro gente que tem fé igual a você. Aleluia. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha está morta, não adianta mais levar Jesus para lá. Está com a mente de Jairo ainda? Como é que ele está se sentindo agora? Droga, eu falei para não ficar parando. Se tivesse andado mais rápido, se tivesse corrido um pouquinho, se tivesse se adiantado, se não tivesse parado de ficar dando conversa fiada para essa mulher do fluxo de sangue, se isso, se aquilo outro, é assim que está bombando o coração de Jairo. Então Jairo sente uma mão firme, forte, tocando o ombro dele. Uma mão que propositadamente meio que enfia os dedos no ombro dele. E ele escuta uma voz dizendo: não tenha medo, apenas continue crendo. Jairo, sendo tocado por Jesus, ele é arrancado do controle da ansiedade e do medo, mas não para alguma coisa segura, porque a filha dele ainda está morta e ainda é impossível resolver aquilo. Mas Jesus falou: não tenha medo, continue crendo. E Jesus agora está no controle da situação, porque agora não é Jairo que puxa Jesus, agora é Jesus que empurra Jairo com a mão no ombro dele. Vamos embora. Não tenha medo, continue crendo. 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 Quando Jesus chegou no lugar, o circo estava armado. E quando eu falo de circo, não estou falando de palhaçada, porque era um velório. Mas quando eu falo de o circo estava armado, eu estou dizendo que tudo que é necessário para um velório já estava acontecendo. Para os judeus, velório tem que ter carpideira. As carpideiras já estavam chorando, desesperadas. E se você não sabe o que é uma carpideira, carpideira é uma mulher contratada e não encontro respaldo histórico para falar de carpideiro. Só tem respaldo histórico para carpideira. Pode ser que contrataram homens também para fazer esse ofício? Pode.
porque não tem negação. Mas em texto nenhum antigo tem a presença de carpideiro, só tem presença de carpideira. Eram mulheres contratadas para chorar nos velórios. O objetivo é que, ao chorar, elas inspirassem as pessoas que estavam no velório a chorar também e a desabafar. Então eu já queria abrir um parênteses para dizer para você que aquele negócio de ir para o velório dos outros, falar, não chora não, você tem que ser forte, isso não é de Deus. Na verdade, a gente tem que ir para o velório, abraçar as pessoas e falar assim, pode chorar no meu ombro. Porque para os judeus isso é tão sério que eles contratavam gente para chorar. Eu acho que eles iam achar muito estranho os nossos velórios, porque todo mundo que vai abraçar uma pessoa chorando no velório, abraça e fala assim, chora não, você tem que ser forte. Todo mundo. Mas no velório que Jesus chegou, as pessoas estavam chorando. Além das carpideiras, tinham flautistas. Flautistas que tocavam uma música tão triste, tão triste, tão triste, que mesmo quem passava do outro lado da rua, não sabendo do que se tratava, tinha vontade de chorar. Os flautistas eram bons nisso. O circo está armado, as pessoas estão nos grupinhos, tem um outro grupinho que come um biscoitinho, alguma coisinha, porque velório sem uma comidinha não tem graça, tem que ter uma comidinha no velório. A coisa está toda armada, é um velório para ninguém botar defeito. Só que Jesus chega e Lázaro está aqui na mão de Jesus. Jairo, perdão, é Jairo. É Jairo, gente, não é Lázaro. Sai, Lázaro, que esse lugar é de Jairo. Jairo está seguro por Jesus. E eu quero que você continue aí com a mente de Jairo. Quando Jairo enxerga o velório armado, o circo armado, o povo chorando, as carpideiras, os flautistas, o povo reunido. E claro que quando Jairo chega, quem não estava com cara de choro, fez cara de choro. Porque faz parte da cultura dos judeus também, você entrar no clima quando o dono da dor chega. Então, quem estava brincando, rindo, comendo, quando Jairo chegou, fez cara de choro e olhou para ele assim, com cara de, eu sinto a sua dor também. Está com a mente de Jairo? Como é que ele se sente agora? Estou encrencado. O negócio é sério. E aí Jesus entra, rebocando Jairo, e a fala de Jesus em tom alto, audível, para a festa inteira escutar. A voz de Jesus foi: gente, calma, para que isso tudo? A menina não está morta, ela só está dormindo. Você deu vontade de rir? Pois é, a multidão inteira começou a gargalhar, a rir. Esse era o teste. Era o teste de Jesus para dar para Jairo a percepção de você não pode ter esse povo por perto, porque você precisa de fé, e essas gargalhadas inteiras é o teste da incredulidade. Está resolvido. O teste deu nota alta para a incredulidade para todos eles. Sabe o que Jesus faz logo em seguida? Diz para Jairo, Jairo, deixa eu tomar a iniciativa, pode tomar. Todo mundo para fora. Só quero do lado de dentro os que creem. Os incrédulos, show. Jesus botou toda aquela multidão, as carpideiras inclusive, os flautistas, todo o povo que estava choramingando o luto, botou todo mundo para fora. E entrou na casa, fechou a porta, só ele, Tiago, João, o barquinho não cabia na casa. Então foi só Pedro, Tiago, João, e o pai e a mãe do garoto. Os três lá dentro. Só os três. Escuta uma coisa, deixa eu abrir um parênteses para te ajudar a entender algo. Sabe, quando você toma a postura de vencer pela fé, é muito importante que você se pergunte se o povo que está com você está te ajudando a manter a fé ou está destruindo a sua fé. E é complicado isso, porque em geral gente que destrói a nossa fé é justamente gente que a gente ama e que ama a gente. Então não significa que eles não se importam com você, eles se importam, e é justamente porque eles se importam que eles acabam com a sua fé. Por quê? Porque o maior inimigo da fé é uma emoção chamada medo de se frustrar. O medo da frustração, que é um pânico que dá na alma humana, faz com que você não se arrisque. E o medo de correr risco
bloqueia a sua fé. E bloqueada a sua fé, não haverá milagre. Então, o seu medo de correr risco é igual a não realizar nada, não alcançar nada, não receber milagres, não ir para o próximo nível, não avançar em coisa nenhuma. O medo de se frustrar é uma desgraça. E muitas vezes, as pessoas que nos amam, que se importam com a gente, elas têm medo de se frustrar por elas e por nós. Elas não só não se arriscam, como quando elas veem a gente se arriscar, elas entram de voadora na gente e tomam as rédeas e impedem a gente de se arriscar e diz: você não vai ficar nessa conversa fiada de viver por fé e de confiar num Deus que ninguém consegue provar a existência dele. Por isso Jesus coloca aquela multidão toda para fora. Às vezes, gente, quando a coisa complica para o seu lado e você precisa de uma intervenção divina, às vezes você precisa escolher a dedo quem você vai trazer para perto. Porque tem algumas pessoas que, cheias de boa intenção, quando você traz elas para perto, elas acabam com a sua fé. Jesus se tranca no quarto com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E Jesus entra no quarto e pronuncia em voz alta uma frase em hebraico, num tom forte. Ele diz: Talita cumi. Essa frase em hebraico significa: menina, levanta. Isso é uma ordem. A menina acorda, abre os olhos e diz: estou com fome. Tão bonitinho. A saúde estava toda lá de novo. Ela estava toda corada de novo. Ela estava bem de novo. E Jesus chamou a mãe da menina e diz: traz comida para a menina que ela está com fome. Ou seja, qual a parte de estou com fome que você não entendeu? Alimenta a menina. E aí trazem comida para a menina. E quando as portas se abrem, os incrédulos que estavam lá fora, torcendo que desse errado. Eles amavam Jairo, amavam a esposa de Jairo, amavam aquela menina, amavam a família, queria que a família se desse bem, queriam. Mas estavam todos do lado de fora torcendo que a menina tivesse morta. Por quê? Porque acontece um fenômeno na alma humana que a gente não gosta de estar errado, mesmo quando estar errado implica que o outro vai estar bem. Quando Jesus aparece com a menina, deu trabalho para tirar a gente dali de dentro que se alegrasse com Jairo. Claro que nas próximas semanas eles se resolveram, eles se alegraram com Jairo, mas no primeiro momento não foi fácil se alegrar com Jairo. Nesse texto, Jesus faz uma intervenção, mudando tudo de rumo e dando restart numa vida maravilhosa de 12 anos que tinha acabado. E por que eu estou chamando a sua atenção para o número 12? Porque o número 12, coincidentemente, aparece na história anterior, onde uma mulher, por 12 anos, sofria, e ela sofreu tanto, que o sentimento dela e do povo ao redor dela não dá para resolver o seu problema mais, porque você está sofrendo há muito tempo. Na segunda história, o número 12 aparece para falar de uma menina que estava vivendo tão bem, tão feliz, tão cheia de vida, tão alegre. Estava tudo tão bem nos últimos 12 anos, que quando tudo para, todo mundo ao redor diz: quando está muito bom e acaba, não volta. Sabe, isso se parece com a situação que acontece na multiplicação ou na transformação de água em vinho, que acontece em João, capítulo 2. Quando o vinho acabou e Jesus fez vinho novo a partir de água, o mestre de cerimônias veio reclamar. E a reclamação dele foi: esse vinho está bom demais. Todo mundo serve primeiro o vinho bom,
Depois, quando as pessoas já beberam lá no fim da festa, ninguém se importa mais com o fim de festa, aí se serve o vinho inferior, porque na vida é assim, as coisas começam boas e depois elas pioram. Está errado dar o vinho melhor no final. Ele estava reclamando, porque as coisas não estavam fluindo do jeito que ele entendia que devia ser. Sabe, com a menina de 12 anos acontece algo parecido. Você está vivendo bem a vida toda, já está na hora de piorar. Se piorou, não vai melhorar. Você pode até viver bem, mas uma hora vai piorar. E quando piorar, já era. Sabe, Jesus diz para a pessoa que estava vivendo mal e que acredita, porque ela está vivendo mal, não vai melhorar. Jesus diz para ela assim: você não me conhece, porque eu sou capaz de melhorar, mesmo quando já piorou o máximo que era possível. Jesus está dizendo para a menina que viveu bem a vida inteira, mas agora as coisas pioraram e, portanto, gente, pelo amor de Deus, já vivi bem tanto tempo. Faz parte da vida que a coisa piore um pouco. Jesus diz: não, eu estou aqui para consertar e fazer o que estava bom ficar ainda melhor. O vinho que eu vou fazer novo vai ser melhor. O número 12 está nesse texto para ensinar uma lição para nós. Para ensinar para nós a lição de que não importa a desculpa que você está dando para se prender na incredulidade. Jesus discorda da sua desculpa. E Jesus intervém e muda tudo. Sim, a mulher que estava sofrendo, ela teve um trabalhão para manter a fé até chegar em Jesus. Você conhece a história. Ela era imunda e, portanto, entrar no meio da multidão era perigosíssimo. Tocar em alguém, especialmente num rabino, era praticamente um crime. Podia ser apedrejada ali. Ela tem que fazer todo um mover para chegar lá. Mas não foi nada disso que fez o milagre. Quem fez o milagre foi Jesus. No caso de Jairo, ele teve que lidar com toda a ansiedade dele. Porque no começo ele quer usar Jesus para fazer o milagre. Num segundo momento, ele percebe que não tem mais jeito de fazer nada. Então ele se entrega e deixa Jesus conduzir ele. Ele tem de enfrentar a incredulidade de uma multidão. Mas no final das contas, não foi o esforço de Jairo que ressuscitou a filha dele. Foi Deus manifestando o seu poder de curar. Mas o número 12 ajuda a gente a perceber que todas as desculpas que você der para dizer, não dá para acreditar nisso, suas desculpas não servem. Sabe, talvez você esteja como a história da mulher do fluxo de sangue. Talvez você tenha se acostumado com o mal e você não acredita mais no bem por causa disso. E Jesus está dizendo assim: eu mudo tudo. Abre a porta, deixa eu entrar que você vai ver. Me persegue. Corre atrás de mim tempo suficiente para me achar. E você vai ver o que eu faço. Talvez você está vivendo a segunda história. Não, as coisas estavam muito bem na minha vida. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu vivi tanto tempo bem que eu aprendi a acreditar em Deus porque tudo estava bom. Eu aprendi a ter fé em Deus e a dizer: Deus está comigo, porque as coisas estão bem. Tem 12 anos que eu estou bem, Deus está comigo. E aí alguma coisa dá errado e você diz: será que Deus está comigo? A mulher de Jó foi assim. Quando as coisas complicaram, ela desistiu de acreditar. Enquanto Jó estava sendo abençoado, enquanto os bens estavam fluindo, enquanto Jó estava sendo respeitado, enquanto a glória de Deus fazia as coisas darem certo na vida de Jó, ela estava firme. Mas quando alguma coisa deu errado, na verdade deu tudo errado, ela disse: como que você consegue continuar fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe, talvez a sua desculpa seja parecida com a da mulher de Jó. Talvez a sua desculpa seja parecida com a desculpa da segunda história. Eu estava muito bem. E aí, eu confiava em Deus, porque Ele estava lá. Mas aí, de repente, Deus saiu de cena e me abandonou e deu tudo errado. Cadê Deus agora? A resposta para a sua pergunta é: pare de fazer
pergunta. Não tem a ver com pergunta. Tem a ver com decida confiar em Deus. Não importa que desculpa seu sistema tenha para duvidar dele. Sabe, os ateus dizem assim: se Deus existe, por que as coisas estão complicadas? Se as coisas estão complicadas, por que Deus existe? Então deixa eu te contar uma coisa, como é que a gente resolve isso? A gente resolve assim, ó. Deus existe. As coisas estão complicadas. Agora, resolve. Você não pega circunstâncias ruins e questiona Deus. Você não pega Deus e questiona as circunstâncias ruins. São duas realidades totalmente diferentes. Não usa para questionar, usa para resolver. Deus está lá, a circunstância ruim também está. Agora, meu filho, resolve, se vira. Até porque, se a circunstância está ruim, e você aproveita a circunstância ruim para dizer que Deus não existe, você só está piorando a circunstância. Aliás, eu preciso te contar isso. Se tiver ruim com Deus, meu filho, sem Deus vai piorar. Escuta o que eu estou te falando, que eu sei das coisas. Então, o que Deus quer desmontar hoje com você, através do número 12, que aparece nas duas histórias, não importa se o seu 12 é 12 anos de sofrimento, não importa se o seu 12 é 12 anos de felicidade, você precisa de Deus. E você precisa da intervenção dele. Não importa que desculpa você está dando para duvidar, sua desculpa não vale. Está na hora de chamar Jesus para dentro dessa história, para dentro dessa situação. Está na hora de envolver Deus nessa conversa. Está na hora de colocar um milagre nessa história.